E se o problema da sua vida não for falta de prosperidade, mas o lugar onde você está prosperando? E se aquilo que você chama de avanço, de crescimento, de sucesso, na verdade estiver custando mais do que você imagina? E se o preço invisível dessa prosperidade for a sua paz, a sua identidade, a sua saúde emocional ou a sua alegria de viver? Essas não são perguntas duras, são perguntas silenciosas, daquelas que não acusam, mas despertam. Porque muitas vezes nós oramos pedindo crescimento, pedindo portas abertas, pedindo resultados, e Deus responde. O problema é que nem sempre nem sempre paramos para avaliar onde estamos crescendo, com quem estamos crescendo e o que estamos perdendo enquanto prosperamos. Existem lugares onde a gente cresce financeiramente, mas diminui espiritualmente. Lugares onde a conta bancária melhora, mas o coração vai se fechando. Onde a produtividade aumenta, mas a alma vai se cansando. Onde os números sobem, mas a paz desce. Onde a gente avança externamente, mas começa a adoecer por dentro. E o mais perigoso é que por fora parece que dá tudo certo. As pessoas olham e dizem como você prosperou, como você venceu, como você cresceu, mas por dentro existe um cansaço que não passa, uma inquietação que não se resolve, uma sensação estranha de estar no lugar errado, mesmo fazendo tudo certo. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Resultados por fora, esgotamento por dentro. Uma vida que funciona, mas não flui. Uma rotina que entrega, mas não satisfaz. Uma prosperidade que exige demais e devolve de menos. E o pior, quanto mais você cresce nesse ambiente, mais difícil fica sair. Porque quando você começa a pensar, já investi tempo demais, já construí demais, já cheguei longe demais para recomeçar. E sem perceber, você vai confundindo fidelidade com permanência, responsabilidade com prisão e prudência com medo. É aqui que Gênesis 31 se torna assustadoramente atual. Porque esse capítulo revela o momento em que Jacó entende algo que muitos de nós demoramos anos para perceber. Prosperar não é só crescer. Prosperar também é saber a hora certa de sair. É discernir quando o ambiente que antes era provisão passa a ser desgaste. Quando o lugar que antes era treinamento passa a ser limitação. Quando aquilo que Deus usou para te fazer crescer começa a te impedir de avançar. Jacó não estava quebrado. Jacó não estava fracassado. Jacó não estava na escassez. Pelo contrário, ele estava prosperando. Ele tinha rebanhos, tinha resultados, tinha uma família construída, tinha reconhecimento, mas algo mudou no ambiente. O clima mudou, os olhares mudaram, as relações mudaram e principalmente a paz começou a sair de cena. Isso é fundamental para nós hoje, porque existe uma mentira muito perigosa circulando, inclusive dentro de ambientes espirituais. A ideia de que se está dando resultado, então é de Deus. Mas Gênesis 31 desmonta essa lógica. Ele nos mostra que nem toda prosperidade indica permanência e que nem todo crescimento significa alinhamento.
Quantas pessoas hoje estão prosperando no lugar errado? Trabalhando em ambientes que sugam sua identidade, relacionadas a sistemas que usam seus dons, mas não honram sua essência. Presas a ciclos que geram dinheiro, mas consomem a vida, e ainda assim permanecem porque está dando certo. Só que o custo emocional, espiritual e até físico vai se acumulando silenciosamente. O corpo começa a falar, a alma começa a gritar, a alegria começa a sumir. E mesmo assim a pessoa segue, porque aprendeu que sair é fracassar, que mudar é perder, que romper é sinal de fraqueza. Mas Gênesis 31 revela exatamente o contrário. Revela que há momentos em que ficar é que se torna perigoso. Momentos em que permanecer não é maturidade, é atraso. Momentos em que continuar não é fidelidade, é desobediência disfarçada. Isso confronta profundamente nossa mentalidade moderna, que associa sucesso apenas a acúmulo, crescimento contínuo e estabilidade externa, sem considerar o estado da alma. Talvez você já tenha sentido isso, mesmo sem conseguir colocar em palavras. Aquela sensação de peso ao acordar, aquela falta de entusiasmo que não existia antes, aquela impressão de que você está sempre correndo, sempre entregando, sempre resolvendo, mas nunca vivendo do jeito que gostaria. E aí você se pergunta, o que está errado comigo? Quando na verdade a pergunta correta seria, o que está errado com o ambiente em que eu estou inserido? Porque o ambiente moldam pessoas, sistemas moldam comportamentos e lugares moldam mentalidades. E existe um limite saudável entre ser resiliente e se violentar emocionalmente, entre perseverar e se anular, entre honrar processos e se perder neles. Jacó chegou exatamente nesse limite. E Gênesis 31 não começa com uma crise financeira. Começa com um desgaste relacional, com um clima pesado, com uma mudança sutil, mas constante no ambiente. Isso é extremamente relevante para nós hoje, porque nem sempre Deus nos tira de um lugar quando tudo desmorona. Às vezes Ele nos chama quando tudo ainda está funcionando, justamente para nos proteger do que vai desmoronar depois. E aqui está um ponto que precisa ser dito com clareza. Prosperidade sem paz não é bênção, é alerta. Quando você precisa se endurecer para continuar, quando precisa calar para permanecer, quando precisa se anular para prosperar, quando precisa negociar valores, identidade ou saúde emocional para manter resultados. Isso não é prosperidade com propósito. Isso é sobrevivência bem remunerada. E Gênesis 31 nos convida a fazer uma leitura muito mais profunda da nossa própria jornada. Porque Jacó poderia ter ficado, poderia ter suportado mais um pouco, poderia ter negociado mais, cedido mais, se adaptado mais, mas ele percebe algo essencial. O ambiente já não cooperava com o propósito. E quando o ambiente começa a lutar contra quem você está se tornando, permanecer passa a ser um risco. Um risco para a identidade, para a família, para o futuro. Um risco silencioso que não aparece nos números, mas aparece no coração. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto de tensão. Prosperando, mas cansado.
crescendo, mas inquieto, produzindo, mas vazio. E talvez você tenha aprendido que fé é aguentar, que maturidade é suportar, que espiritualidade é permanecer, custe o que custar. Mas Gênesis 31 vai nos mostrar que existe um outro tipo de fé. A fé de que sair quando Deus diz para sair. A fé de romper ciclos, a fé de confiar na direção, mesmo sem todas as garantias externas. Hoje, nós vamos aprender a reconhecer os sinais. Vamos aprender a discernir o tempo da transição. Vamos entender por que sair às vezes é o maior ato de fé. Porque nem toda porta que permanece aberta deve ser atravessada para sempre. E nem todo lugar que nos faz prosperar é o lugar que devemos permanecer. Exatamente a partir desse entendimento que a história de Jacó em Gênesis 31 começa a nos confrontar. Não como um relato antigo, mas como um espelho da nossa própria caminhada, e é para dentro desse espelho que nós vamos entrar agora. Jacó chega em um ponto da vida que aos olhos de qualquer observador externo poderia ser chamado de sucesso. Ele não é mais um homem, não é mais o homem que fugiu sozinho, com medo e sem nada nas mãos. Agora ele é próspero, ele construiu uma família, tem esposas, tem filhos, tem responsabilidade. Seus rebanhos cresceram de forma extraordinária, seus resultados são visíveis, mensuráveis, reconhecidos. Quem olha de fora vê prosperidade, vê crescimento, vê avanço, vê alguém que deu certo. E esse detalhe é essencial para tudo que vamos aprender aqui. Porque Gênesis 31 não começa em um cenário de escassez, não começa em crise financeira, não começa com falência, nem em queda. Começa no auge da produtividade. Jacó está produzindo, está entregando resultados, está gerando riqueza, ele se tornou valioso para o sistema em que está inserido. Ele é útil, necessário, eficiente, ele é reconhecido pelo que faz, pelo que entrega e pelo que produz. Isso cria uma armadilha silenciosa que atravessa séculos e chega intacta até os nossos dias. A ideia de que prosperidade visível sempre significa alinhamento interno. A ideia de que se está funcionando, então está certo. A ideia de que se está dando resultado, então não pode estar errado. Mas Gênesis 31 começa a revelar algo mais profundo. Porque enquanto tudo parece estar certo por fora, algo começa a pesar por dentro. Não é um peso explosivo, não é um colapso imediato. É um desgaste progressivo, um incômodo que cresce aos poucos, um ambiente que muda de clima, um lugar que já não nutre como antes, uma sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Tudo parece certo, mas algo começa a pesar. Esse é o tipo de tensão que muitos de nós conhecemos bem. A vida está organizada, as contas estão pagas, o trabalho está andando, as responsabilidades estão sendo cumpridas, a agenda está cheia, mas a alegria diminuiu, a leveza some, a motivação já não vem com a mesma força, o coração começa a ficar pesado, a alma começa a pedir descanso, mesmo quando o corpo ainda aguenta. E o mais confuso é que não existe um motivo claro para sair, para mudar, para romper. Afinal, está tudo funcionando. E é exatamente aí que o perigo se instala.
Jacó começa a perceber mudanças sutis, mas significativas no ambiente. Os olhares já não são os mesmos, as relações já não são saudáveis, a honra começa a desaparecer, a desconfiança cresce, o clima se torna pesado. E isso revela algo fundamental. Prosperar no lugar errado não significa fracassar financeiramente, significa adoecer silenciosamente. Significa permanecer onde a alma encontra, ou seja, onde a alma não encontra mais espaço para respirar. Significa continuar crescendo em um ambiente que já não coopera com quem você está se tornando. E quando trazemos isso para a nossa realidade atual, o texto se torna quase desconfortavelmente preciso. Quantas pessoas hoje estão em trabalhos que dão dinheiro, mas tiram a alma? Trabalhos que pagam bem, mas drenam energia, propósito, alegria. Trabalhos que exigem performance constante, entrega contínua, disponibilidade total, mas não oferecem sentido, reconhecimento verdadeiro ou alinhamento com os valores profundos. A pessoa prospera financeiramente, mas vive cansada. Cresce profissionalmente, mas se sente vazia. Conquista coisas, mas perde a si mesma no processo. E não é só o trabalho. São relacionamentos profissionais tóxicos, ambientes competitivos ao extremo, lideranças que usam, mas não cuidam, sistemas que se beneficiam dos dons, da inteligência, da dedicação, mas não honram a pessoa. Ambientes que sugam identidade. Lugares onde você precisa se moldar demais para caber. Onde precisa se calar para permanecer. Onde precisa se endurecer para sobreviver. Onde pouco a pouco vai se afastando de quem realmente é para continuar sendo aceito e recompensado. Jacó estava exatamente nesse tipo de sistema. Um sistema que se beneficiava da sua capacidade, da sua visão, da sua habilidade, mas que já não oferecia um ambiente saudável para o próximo nível da promessa. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Nem todo lugar que reconhece o seu valor está comprometido com o seu futuro. Às vezes o sistema só quer o que você produz, mas não quem você é. E isso acontece, e quando isso acontece, prosperidade começa a cobrar um preço alto demais. Quantas pessoas hoje vivem presas a sistemas que usam, mas não honram? Sistemas que exigem lealdade, mas não oferecem cuidado. Sistema que pede resultado, mas ignora limites. Sistemas que chamam isso de profissionalismo, de maturidade, de comprometimento, quando na verdade estão apenas normalizando o desgaste humano. E aí a pessoa começa a confundir sucesso com sobrevivência. Começa a confundir crescimento com aprisionamento. Começa a chamar de bênção aquilo que na prática está se tornando um peso constante. É aqui que a frase-chave deste vídeo se torna uma âncora poderosa para a nossa reflexão. Prosperidade sem alinhamento vira prisão disfarçada de sucesso. Porque quando você prospera em um lugar que não está alinhado com sua identidade, com seus valores, com sua missão, o que deveria ser expansão se transforma em contenção. O que deveria ser liberdade se transforma em dependência. O que deveria ser provisão se transforma em medo de sair, medo de perder tudo que foi construído, medo de recomeçar, medo de desapontar,
medo de parecer ingrato, medo de errar. Jacó poderia ter ignorado esses sinais. Poderia ter se convencido de que era apenas uma fase difícil. Poderia ter racionalizado o desgaste, dizendo que todo crescimento exige sacrifício. Poderia ter silenciado a inquietação interna em nome da estabilidade externa. E é exatamente isso que muitos fazem hoje. Permanecem onde estão porque não é o momento, porque não dá para sair agora, porque ainda não é seguro. Enquanto isso, a alma vai sendo comprimida, a identidade vai sendo negociada, o propósito vai sendo adiado. O mais sutil e mais perigoso é que esse tipo de prosperidade cria uma sensação de dívida. A pessoa começa a se sentir que deve permanecer porque prosperou ali. Como se sair fosse traição, como se mudar fosse ingratidão, como se buscar alinhamento fosse egoísmo. E Gênesis 31 confronta diretamente essa mentalidade. Porque Jacó não sai por rebeldia, ele não sai por impulsividade, ele não sai porque tudo deu errado, ele sai porque discerniu que o ambiente já não sustentava o propósito. E esse discernimento é algo que precisamos resgatar urgentemente. Vivemos em uma cultura que glorifica o acúmulo, a permanência, a estabilidade a qualquer custo. Uma cultura que mede sucesso apenas por resultados visíveis, ignorando completamente o estado da alma. Mas a Bíblia, em Gênesis 31, nos convida a olhar mais fundo, a entender que prosperidade verdadeira envolve alinhamento. Alinhamento com Deus, com a missão, com a identidade, com a família, com a saúde emocional e espiritual. Jacó tinha uma família formada. Isso muda tudo. Ele não estava mais decidindo por si só. As escolhas dele agora impactavam as gerações, impactavam os filhos, impactavam o legado. E isso também conversa diretamente com a nossa realidade. Porque muitas vezes permanecemos em ambientes tóxicos achando que estamos sendo responsáveis, quando na verdade estamos normalizando padrões que serão reproduzidos. Estamos ensinando sem palavras que sucesso vale mais do que saúde, que dinheiro vale mais do que paz, que estabilidade vale mais do que propósito. Gênesis 31 começa a nos mostrar que há um tempo em que crescer dentro de um sistema deixa de ser avanço e passa a ser atraso. Um tempo em que permanecer não protege, expõe. Um tempo em que continuar não fortalece, enfraquece. E esse tempo nem sempre vem com sinais óbvios. Vem com peso, com cansaço, com perda de sentido. Com aquela pergunta silenciosa que surge no meio da rotina. É só isso? É aqui mesmo que eu deveria estar? É para isso que eu cresci? Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Prosperando, mas questionando. Crescendo, mas sentindo que algo não se encaixa. Funcionando por fora, mas desconectado por dentro. E essa introdução não é para te empurrar para decisões precipitadas, nem para romantizar rupturas, é para despertar a consciência. Porque antes de qualquer saída externa existe um despertar interno. Antes de qualquer mudança de ambiente existe um discernimento espiritual. E Gênesis 31 convida a entrar nesse lugar de reflexão profunda, onde começamos a perceber que prosperar no lugar errado pode ser mais perigoso do que enfrentar o medo de mudar. E a partir dessa tensão invisível, desse peso silencioso, desse desconforto que não pode mais ser ignorado, que a história começa a se mover.
E é exatamente nesse ponto que precisamos avançar, porque agora é hora de entender quais são os sinais, como discernir o tempo certo e porque muitas vezes a maior demonstração de fé não é ficar, é ter coragem de sair. Então, quando crescer não significa avançar, vamos entender isso. Jacó continua crescendo, e isso é justamente o que torna essa parte da história tão desconfortável para nós, porque o crescimento dele não para. Os rebanhos continuam aumentando, a prosperidade continua visível, os resultados aparecendo, financeiramente tudo aponta para frente. Externamente, não há nenhum motivo para sair. E exatamente aí que mora o engano mais comum quando falamos de prosperidade com propósito. Nós fomos ensinados a acreditar que crescer é sempre avançar, que aumentar resultados é sempre sinal de que estamos no caminho certo, que prosperidade visível confirma alinhamento. Mas Gênesis 31 começa a desmontar essa lógica de forma silenciosa e profunda. Enquanto Jacó cresce financeiramente, o ambiente começa a mudar. Não de forma brusca, não de uma vez só, mas aos poucos, quase que imperceptível. O clima se torna pesado, o lugar que antes era favorável começa a se tornar hostil, os olhares mudam, aquilo que antes era admiração se transforma em inveja, em desconfiança, em tensão constante. Os relacionamentos se deterioram, a comunicação já não flui, a honra desaparece, o ambiente deixa de ser seguro emocionalmente. Isso é um sinal poderoso porque nos mostra que nem todo crescimento externo vem acompanhado de progresso verdadeiro. Quantas vezes isso acontece hoje? A pessoa cresce na carreira, cresce no negócio, cresce financeiramente, mas começa a sentir que o ambiente já não é o mesmo. O clima muda, as conversas mudam, as intenções ficam confusas, o espaço para ser quem é se diminui, a pressão aumenta, a cobrança se intensifica, e mesmo assim a pessoa permanece porque os números continuam bons, porque a prosperidade aparente continua ali, sustentando a ilusão de que sair seria um erro. Mas existe uma diferença profunda entre prosperidade aparente e progresso verdadeiro. Prosperidade aparente é crescer sem paz, e é avançar sem alegria, é produzir sem sentido. Progresso verdadeiro envolve alinhamento, envolve crescimento externo e expansão interna, envolve resultados que não exigem que você se perca para conquistá-lo. Quando Jacó percebe que o ambiente mudou, ele começa a entender algo essencial. Crescer dentro de um lugar que não coopera mais com a promessa não é avanço, é atraso disfarçado. O texto bíblico nos mostra que os filhos de Labão já não olhavam para Jacó da mesma forma. Isso é simbólico, mas representa sistemas que começam a rejeitar quem cresce além do que eles conseguem controlar. Representa ambientes que se beneficiam enquanto você cabe, mas se tornam hostis quando você ultrapassa limites invisíveis. E isso acontece muito hoje. Ambientes que só te valorizam enquanto você entrega, mas se incomodam quando você amadurece, quando você desperta, quando você começa a enxergar além. E aqui entra uma aplicação prática extremamente atual. Nem todo crescimento é sinal de permanência. Às vezes o crescimento é o aviso de que um ciclo se está encerrando. Às vezes prosperar demais dentro de um ambiente revela que você já extraiu
tudo que aquele lugar tinha para oferecer. E insistir em ficar não vai gerar mais progresso, apenas mais desgaste. O problema é que fomos condicionados a associar encerramento com fracasso, quando muitas vezes encerrar é um ato de sabedoria. Jacó não ignora os sinais. Ele percebe que continuar ali custaria algo que não aparece nos números. Custaria a paz da sua casa, custaria a segurança emocional da sua família, custaria o futuro da promessa. E isso nos confronta diretamente porque muitos hoje continuam em ambientes que se tornam hostis apenas porque ainda são lucrativos. Continuam em trabalhos que adoecem porque pagam bem, permanecem em sistemas que sugam identidade porque oferecem status. E sem perceber vão normalizando um cansaço que não é natural. Tem lugar que só te quer lá se você é produtivo e não pleno. Essa frase não é apenas forte, ela é real. Existem ambientes que não estão interessados no seu bem-estar, na sua saúde emocional, no seu crescimento interior, no seu propósito. Eles querem o que você produz, o que você entrega, o que você gera. E enquanto você continuar entregando, eles toleram você. Mas plenitude não faz parte do contrato. Alinhamento não é prioridade. Propósito é visto como ameaça. E Jacó começa a entender que permanecer em um ambiente assim não é prudência, é exposição. Porque quando o clima muda, quando os olhares mudam, quando os relacionamentos se deterioram, algo muito mais profundo está acontecendo. O lugar já não comporta quem você se tornou. E essa percepção é dolorosa, porque nos obriga a encarar a realidade de que crescer exige decisões difíceis. Exige discernir quando continuar é insistência e quando sair é maturidade. É exatamente nesse ponto da história que surge a tensão, porque Jacó ainda não saiu, ele ainda está ali, ele ainda está produzindo, mas ele sente que algo dentro dele já começa a se mover. Uma consciência começa a despertar, um incômodo começa a ganhar forma, uma pergunta silenciosa começa a ecoar: até quando? Até quando prosperar aqui vai fazer sentido? Até quando esse crescimento vale o preço que está sendo pago? E essa pergunta não é respondida com impulsividade, mas com discernimento, com leitura de sinais, com sensibilidade. E a partir dessa mudança de ambiente, desse clima hostil, desse crescimento que já não representa avanço, o próximo passo da história começa a se desenhar. Porque agora não se trata mais de perceber o problema, mas de entender o que Deus faz quando o crescimento externo já não acompanha o progresso interno. E como ele começa a falar justamente quando permanecer se torna perigoso. Vamos ver agora os sinais de esgotamento que não devem ser ignorados. À medida que o ambiente muda, os sinais de esgotamento começam a se tornar impossíveis de ignorar. E é aqui que Gênesis 31 se aproxima ainda mais da nossa realidade. Porque Deus raramente nos chama para uma transição de forma abrupta. Na maioria das vezes ele começa a falar por meio de alertas silenciosos, sinais sutis, desconfortos que vão se acumulando até que a consciência desperte. Jacó não acorda um dia decidido a sair sem motivo.
Antes disso, ele sente um peso emocional constante, um peso que não se explica apenas com trabalho intenso ou com desafios normais da vida. É um peso que permanece mesmo quando tudo aparentemente está sob controle. E esse peso emocional é um dos primeiros sinais de que algo não está alinhado. Aquela sensação de carregar algo que não é visível, mas que consome energia, você acorda cansado, mesmo tendo dormido bem. Você termina o dia exausto, mesmo sem um motivo específico. E o mais confuso é que, externamente, não há crise. O sistema continua funcionando, os resultados continuam aparecendo, a prosperidade continua sendo reconhecida, mas por dentro existe um desgaste que não cessa. Jacó começa a experimentar isso. O ambiente que antes era neutro agora se torna pesado. E o peso não vem apenas do trabalho, mas da atmosfera relacional e espiritual que o cerca. Junto com esse peso, surge uma sensação de injustiça silenciosa. Nada explícito, nenhuma acusação direta, nenhuma ruptura clara, apenas a percepção de que algo não está sendo justo. De que o esforço não é mais acompanhado de honra, de que o mérito não é mais reconhecido da mesma forma, e isso corrói lentamente. Porque a injustiça silenciosa não gera confronto imediato, mas gera desgaste contínuo. Jacó percebe que, apesar de todo o crescimento, há uma quebra de equilíbrio. Ele entrega mais do que recebe, ele sustenta mais do que é sustentado, ele carrega um sistema que já não o protege. A falta de honra é outro sinal forte. Honra não é elogio vazio, é reconhecimento legítimo do valor do outro. Quando a honra começa a desaparecer, o ambiente se torna inseguro. Jacó sente isso. Ele percebe que sua contribuição já não é vista como gratidão, mas como suspeita. E quando um ambiente começa a olhar para você com desconfiança, mesmo quando você está prosperando, algo está errado. Isso não é apenas uma questão relacional, é um alerta espiritual. Porque Deus não nos chama para prosperar em lugares onde a nossa identidade é corroída. O cansaço que não passa, com descanso, fecha esses ciclos de sinais. Não é um cansaço físico comum, é um esgotamento mais profundo. Você tira férias, mas volta do mesmo jeito. Descansa o corpo, mas a mente continua inquieta. Diminui o ritmo por um tempo,